Fala aí, eu sou o Lucas do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre produtos notáveis e faturação? Beleza. Quando a gente está falando sobre produtos notáveis e também sobre faturação, a gente está principalmente pensando em polinômios. Só que alguns polinômios eles têm uma forma mais simples da gente pensar sobre eles. Daí que entra o nosso produto notável. Então, quando a gente está falando sobre produto notável, a gente está pensando em polinômios que vão aparecer com muita frequência. Então, a gente vai usar esses produtos para facilitar o nosso tempo e a gente vai usar bastante os produtos notáveis também quando a gente estiver pensando na faturação. Show de bola? Mas a gente vai separar esses caras aí, esses polinômios que aparecem com mais frequência, em alguns tipos, beleza? O primeiro tipo que a gente vai pensar são os fatores comuns em evidência. Então, percebe comigo o seguinte, se eu tenho aqui 2x mais 2y, eu consigo colocar um fator em evidência, ou seja, eu consigo ver quem está em comum tanto no primeiro valor quanto no segundo, que na verdade aqui vai ser o meu 2. Então eu consigo escrever esse cara aqui, essa nossa expressão, esse nosso polinômio, como uma multiplicação, como dois fatores. O mesmo acontece para esse outro caso aqui, ó. Percebe comigo o seguinte, nesses dois casos, quem eu tenho em comum vai ser o meu 3x. Eu tenho 3x nessa minha primeira expressão e na minha segunda expressão. Então, colocando ele em evidência, eu vou ter ali, né, 3x vezes 1 mais 2y. Belezinha? Show? Muito bem. Só que assim, em alguns casos, a gente vai ter um agrupamento. Como assim um agrupamento? Percebe comigo o seguinte. Observa esse caso aqui, ó, 2x mais 2y mais x ao quadrado mais xy. Eu consigo agrupar, né, no primeiro caso, o 2, consigo colocar em evidência o 2, e no segundo caso, eu consigo colocar aqui em evidência o meu x, tá vendo? Só que, nos dois lados aqui, quem sobrou, quem ficou aqui dentro do parênteses foi o x mais y. Então, eu posso escrever essa expressão aqui como 2x, 2 mais x, que são os caras aqui de fora, vezes o meu x mais y, que é o que está dentro do parênteses, para os dois. Belezinha? É isso que a gente chama de agrupar dentro da matemática. Agora percebe comigo o seguinte, muita atenção. Normalmente, polinômios que têm 4 termos, eles vão ter a ver com agrupamento, beleza? Então já olha para esse tipo de polinômio com uma certa maldadezinha e já tenta procurar alguma forma de você agrupar esses caras, tá ok? Quadrados perfeitos, esse talvez seja o mais importante, que mais vai aparecer pra gente. Percebe comigo o seguinte, se eu tenho ali x menos 3 ao quadrado, x menos 3 ao quadrado é a mesma coisa que eu fazer, né? X menos 3 vezes x menos 3. Aplicando aqui a nossa distributiva, a gente chega nessa expressão aqui no final. X ao quadrado menos 6x mais 9. Mas eu quero que você perceba o seguinte comportamento. Toda vez que a gente estiver multiplicando esses caras aqui, ou seja, fazendo, né, um valorzinho menos o outro ao quadrado, a gente vai fazer o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Show de bola? Então, o mesmo vai acontecer quando a gente estiver somando, fazendo a multiplicação, né, fazendo o quadrado perfeito da soma. Só que no caso da soma, o que vai mudar vai ser esse sinalzinho aqui, ó. Ao invés de ficar um sinal de negativo, vai ficar um sinal de positivo. Então vai ficar, ó, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Belezinha? Generalizando esse comportamento aqui, nós temos o seguinte, né? Se eu tenho x menos a, eu vou ter ali, ó, x ao quadrado menos 2 vezes o x vezes o a, mais o a ao quadrado. Ou, se eu tenho x mais a ao quadrado, eu vou ter ali x ao quadrado mais 2x vezes o a, mais o nosso a ao quadrado. Belezinha? Diferença de quadrados é um outro tipo de produto notável, beleza? Então, olha só o que está acontecendo. Tem aqui uma multiplicação,
de um cara sendo somado, de um binômio sendo somado e um binômio sendo subtraído, tendo uma diferença, tá ok? Quando a gente multiplica esse tipo de coisa, a gente gera sempre como resultado o seguinte, ó, quadrado do primeiro valor menos o quadrado do segundo. Show de bola? Sempre a gente vai chegar nessa nossa expressão. Então, de forma geral, se eu tenho, né, um x ao quadrado menos um a ao quadrado, eu posso escrever esse cara como x mais a vezes o x menos a. Belezinha? Ou seja, se eu tenho aqui, por exemplo, o menos x mais 2 vezes um x mais 2, aí você talvez fique mais embananado, né? Não saiba muito bem o que fazer. Mas a gente consegue reescrever essa nossa multiplicação ali dessa forma que você está vendo aí na sua telinha. Como um 2 menos x vezes um 2 mais x. Show de bola? O que a gente vai fazer é pegar o quadrado do primeiro e subtrair pelo quadrado do segundo. Show? Agora, muita atenção. A gente pensar nesse cara aqui, ó, no a ao quadrado mais b ao quadrado, é muito diferente, pelo que a gente já viu, da gente pensar no a mais b ao quadrado. E a gente pensar, né, no a elevado a qualquer valor, mais ou menos o b elevado a qualquer valor, é muito diferente da gente pensar do a mais ou menos o b elevado a qualquer que seja o valor, um nzinho qualquer. Beleza? Então toma muito cuidado para não confundir isso, porque isso pode ser uma pegadinha que vai aparecer aí para você, tá ok? Agora, eu quero que você já fique atento à diferença, né, de um produto notável para uma faturação. Fatorar nada mais é do que a gente transformar em fatores, ou seja, a gente vai pegar uma expressão e vai transformar numa multiplicação, tranquilo? Agora, mais um tipo aí pra gente de produto notável, ó. Então, só para deixar claro, né? Produto notável é a gente fazer isso daqui, ó, sair daqui e vir para cá. Fatorar é fazer o processo inverso, a gente sair de uma expressão como essa e transformar isso num fator, tá ok? Numa multiplicação. Muito bem. A mais b ao cubo, a gente vai ter aqui, ó, cubo do primeiro mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo, tá ok? E quando a gente tiver um sinalzinho de menos aqui nesse cara, o que a gente vai fazer é nada mais nada menos do que alternar esse nosso sinalzinho de menos, tá ok? Então vai ficar ó, positivo, negativo, positivo, negativo. Então se eu tenho aqui ó, um 3 menos a ao cubo, a gente vai fazer o cubo do primeiro menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, menos o segundo ao cubo. Show de bola? Tranquilo? Bizu importante para você não dar mole na hora de resolver os seus exercícios. Quando a gente está falando aqui de um a ao cubo menos um b ao cubo, isso é a mesma coisa que um a menos b vezes o a mais o a ao quadrado mais o a vezes o b mais o b ao quadrado. Show de bola? O a mais b, o a ao cubo mais b ao cubo é a mesma coisa que esse cara aqui de cima, só que com sinais aqui trocados, né? O sinal daqui do meio e esse sinal que está na frente do AB. Tá ok? E o a mais b ao quadrado também pode ser escrito como um a mais b ao quadrado menos o 2 vezes o a vezes o b, ou como um a menos b ao quadrado mais o 2 vezes a vezes o b. Belezinha? Então, assim, toma bastante cuidado. É legal, é importante você gravar essas coisas que a gente viu aqui, esses tipos de produto notável, de faturação, porque isso costuma aparecer bastante nos exercícios e acaba que é exigido de todos nós que nós gravemos essas coisas, tá ok? Belezinha? E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí.